Salve, salve galera! Guilherme Oliveira em mais um vídeo para Hell Academy, o canal para você que quer ser um desenvolvedor acima da média. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre APIs ou APIs, entrar um pouco ali no conceito, entender o que é, como que funciona, e eu também trouxe um exemplo em C#, .NET, para deixar um pouco mais claro sobre como a gente desenvolve uma API. Então bora pro vídeo. Bom galera, então o que é uma API? O que significa essa sigla? O que é isso? Eu trouxe aqui um slide, coloquei aqui escrito para ficar bem claro o que significa essa sigla API que a gente escuta tanto. Então ela vem do inglês Application Programming Interface, ou do português interface de programação de aplicação. Beleza, mas o que é isso? O que é uma API? O que é uma Application Programming Interface? Nada mais é do que eu criar uma interface para que alguém consuma, alguém implemente essa interface e use uma solução que eu desenvolvi, tá? Então, vamos supor que essa caneta ela é um sensor de temperatura, né? E o fabricante desse sensor de temperatura desenvolveu uma interface de comunicação, e quando eu quiser saber qual que é a temperatura atual, eu vou enviar uma mensagem para essa caneta através da interface que foi definida, e ela vai me responder com a temperatura que ela identificou no momento. Como ela fez para identificar, para descobrir qual que é a temperatura do ambiente, eu não sei e eu nem quero saber. Eu só quero saber qual que é a temperatura. Então eu envio a mensagem respeitando ali as restrições e as definições que o fabricante colocou na interface, e eu espero a resposta, que é a temperatura do ambiente, tá? Então isso serve para componentes e também serve para aplicações, né? Então eu posso criar uma solução que faz algo complexo e abrir isso através de APIs. Então uma outra empresa que tem interesse em desenvolver algum sistema, e ela vai usar alguma solução que existe no mercado, uma solução que é complexa e ela não quer absorver, ela não quer desenvolver isso de novo, fazer tudo do zero, ela vai usar a interface que foi criada, a API que foi criada por essa outra empresa que já resolve esse problema, para não ter que trazer isso para dentro de casa. E no final do dia isso vai simplificar a vida ali de quem está desenvolvendo um produto, desenvolvendo um sistema que faz, que trata um problema específico, mas que depende de repente alguma outra solução que já existe no mercado, por exemplo, um meio de pagamento, né? Então eu não preciso codificar toda a lógica, tudo que precisa ser feito para, por exemplo, cobrar um cliente via cartão de crédito, né? Se eu sei que já tem uma API de uma empresa que já faz isso, faz bem, funciona, já está homologado e testado, eu não vou desenvolver tudo de novo do meu lado, né? Eu vou consumir essa API que já existe. De repente isso pode ter um custo, mas para mim vale a pena, porque eu não preciso trazer toda a complexidade para dentro. E aí agora eu trago alguns exemplos, né? Então eu já falei aqui, já dei um exemplo de API de pagamento, né? Então se eu estou desenvolvendo, por exemplo, um e-commerce, uma loja virtual, eu posso me preocupar só com o case ali, que é o e-commerce, que é vender produtos, controlar o estoque, e a parte de pagamento, que é uma parte complexa, eu programo, me comunico com uma API de pagamento que já faz isso e deixo isso com eles, né? Eu simplesmente vou entender como essa API funciona, o
que eu preciso passar de informação para que a cobrança seja feita, e eu espero ali uma resposta, né? Um pagamento efetuado com sucesso, um pagamento recusado, enfim, né? Um outro exemplo aqui é uma API de cotação para frete. Então, nesse mesmo cenário, se eu tenho uma loja virtual e eu quero mostrar para o meu consumidor final quanto ele vai pagar para receber aquela compra na casa dele, né, eu não preciso trazer, por exemplo, para dentro do meu código a complexidade de calcular o frete de diversas transportadoras, né, mostrar o prazo de entrega. Eu não preciso trazer isso tudo para dentro do meu software. Eu vou procurar uma API que faça isso, que já funcione, que já esteja testada, e vou apenas implementar a interface de comunicação, né? Eu vou enviar o que ela precisa para fazer a cotação e vou esperar ali uma resposta, né? A transportadora XPTO, que vai cobrar R$ 30 de frete e vai entregar isso em 3 dias. E um outro exemplo aqui seria uma API de previsão do tempo, né? Eu tenho um site ali que mostra notícias, e aí eu quero mostrar em um canto da tela qual que é a previsão do tempo para hoje no estado de São Paulo, por exemplo, ou no estado que a pessoa que está acessando o meu site se encontra. Então, eu não sei como calcula a temperatura. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Vou procurar uma API, né? Uma API que já faz isso, que já funciona, e vou consultar, vou pedir para ela a temperatura atual no estado do Rio de Janeiro. E eu espero a resposta, e eu pego a resposta, que seria um número, né? 23 graus, 26 graus, e vou exibir no meu site. E aqui eu trouxe um exemplo que foge um pouco ali de sistemas, né? Que foge ali de uma aplicação web, uma loja virtual, e entro para um exemplo que traz ali uma TV e um celular, né? Então eu perdi o controle remoto da minha TV e não tenho mais como trocar canal, aumentar volume, né? Então eu baixo um aplicativo no meu celular, né, aquele aplicativo global que consegue se comunicar com qualquer TV, né? E como que esse aplicativo consegue se comunicar com qualquer TV? O fabricante da TV, ele vai disponibilizar uma interface ali de comunicação que permite executar tarefas básicas, né? Por exemplo, trocar o canal, aumentar o volume, entrar no menu, ligar e desligar a televisão. Então ele desenvolve uma interface, uma API para receber os comandos que vão executar essas tarefas, e do outro lado, quem desenvolveu o aplicativo vai se comunicar com a API desse fabricante e vai mandar esses comandos. Então, quando ele apertar um botão na tela do celular, eu mando um comando para a interface, né, para a API dessa TV, e ela vai executar essa ação, né? Então, é um outro exemplo de API. E por último, eu falo um pouco aqui sobre os meios de comunicação, né? As APIs, elas podem usar diversos meios de comunicação, né? Desde um infravermelho, um Bluetooth, e até o mais comum que a gente já conhece bem, que é o HTTP, né, que a gente usa para navegar nos sites hoje em dia, né? E aí a gente tem as APIs mais comuns, né, que são as que a gente mais desenvolve no dia a dia, que são as Web APIs, né, que são interfaces, né, que são feitas para rodar em servidores web e vão usar o protocolo HTTP para se comunicarem. E agora que a gente tem uma visão um pouco melhor do que é uma API e de como elas funcionam, eu tenho um exemplo aqui feito em .NET C# de uma Web API, né? São dois endpoints, duas APIs que fazem coisas diferentes, e eu vou mostrar isso para vocês agora na minha tela. Bom, galera, aqui no exemplo eu criei duas rotas, né? Uma é para calcular, né, para retornar um número qualquer, né, um número aleatório
dado o intervalo que foi informado para mim. Então, isso é só um exemplo. Então, eu poderia ter um código muito mais complexo aqui, que recebe o número inicial e o número final e vai retornar um número randômico para quem chamou essa URL, né, essa API. E aqui eu tenho um outro exemplo, né, um outro endpoint que vai retornar a temperatura para o estado que foi informado. Tá? Então aqui de novo eu posso ter um código complexo que vai receber esse estado, vai buscar a temperatura atual e vai devolver para quem pediu essa informação. E aí aqui a gente observa aqui que a gente tem alguns detalhes mais técnicos que a gente pode se aprofundar nos próximos vídeos, que dizem respeito ao protocolo HTTP que é usado pelas Web APIs, né? Então aqui eu estou dizendo que esse método, aqui eu estou dizendo que o método que será usado é o GET, né? Então é um dos métodos do protocolo HTTP, e aqui eu estou definindo qual a URL que precisa ser chamada para esse método ser executado, né? Então quando chegar uma requisição para essa aplicação web com essa rota e esses parâmetros no método GET do protocolo HTTP, esse método vai ser executado. O mesmo para esse outro código aqui. Então, quando chegar uma requisição na minha API com essa rota, né, o parâmetro de estado no método GET do protocolo HTTP, esse outro bloco de código vai ser executado. Então aqui a gente tem a gente começa a ver alguns padrões para a construção de uma API, né, de uma Web API usando o .NET C#. E agora eu vou rodar a nossa Web API e vou mostrar para vocês como eu consigo acessar cada uma dessas rotas, né, cada uma dessas APIs através do nosso navegador. Então eu vou usar a minha URL, vou copiar aqui no meu código. O meu projeto está rodando na minha máquina local, eu estou usando o Visual Studio, está rodando na porta 5132. E assim que eu startei a aplicação pelo Visual Studio, ele já abre o navegador para mim. E aí eu vou acessar isso através daquela URL, né? Então v1 random from, que seria o número inicial, vou colocar aqui 1000 até o número 2000, nesse exemplo. E aí quando eu dou um enter, né, eu faço uma solicitação para esse endereço, a resposta que eu recebo é 1436. Se eu der um F5 aqui, esse número vai mudando. Por quê? Porque ele vai gerando um número randômico dados os parâmetros que eu passei para a API. Então essas são as restrições, essas são as definições que essa API possui para que eu retorne um número randômico, né? Quais são as restrições? O número inicial e o número final. Então eu posso mudar isso aqui, eu vou passar 1 e 10. E aí quando eu acesso, nesse caso ele retornou 1. Se eu vou atualizando, ele vai mudando a informação. E para o outro exemplo, eu vou pegar outro URL que eu tenho aqui, e aí aqui a gente tem dois resultados esperados, né? Eu fiz uma condição para quando chegar o estado de São Paulo, eu retorno 23 graus, e quando chegar qualquer outra informação, qualquer outro estado, eu vou retornar 30 graus, só para exemplificar o funcionamento da API. Então eu volto aqui no meu browser, vou mudar o URL, e aqui onde é o parâmetro que eu preciso informar, eu vou passar, por exemplo, MG, e aí ele retornou 30 graus. Se eu passar LJ, 30 graus, não mudou nada. Se eu passar SP, o esperado é 23 graus. E a gente viu que as APIs estão funcionando dado o que a gente definiu aqui no código de cada uma delas. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né?
API é um termo que é muito usado hoje em dia, então até para quem não é da área, para quem não é desenvolvedor, é interessante saber o que é uma API. E para quem está começando na área, quem quer se tornar um desenvolvedor de software, nada melhor do que saber exatamente o que faz uma API. Então, se ainda tem alguma dúvida, se ficou alguma interrogação, comenta aqui no vídeo, manda as dúvidas pra gente que a gente vai responder. E se for preciso, a gente grava mais vídeos para ajudar vocês, né? O exemplo que eu dei hoje de API usa .NET, C Sharp. O David já gravou um vídeo mostrando uma Web API com Elixir, né? E a gente vai gerar ainda muito mais conteúdos sobre esse tema. Então já aproveita para se inscrever no canal e clica no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.